A graça e a paz do nosso Senhor. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula da EBD, falando sobre o fruto do Espírito. No domingo passado tivemos um probleminha, não foi possível realizar a aula. Vamos falar hoje sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade. Eu ainda estou aqui sem a companhia do nosso irmão Ivan e o nosso irmão Júlio. Eles estão respeitando o distanciamento social, pois estão acometidos pelo vírus da Covid. Que possamos estar firmes em oração pela saúde desses irmãos, também dos outros demais que se encontram também acometidos por esse vírus. Mansidão, humildade e longanimidade. Essas três virtudes, elas são imprescindíveis para os nossos relacionamentos interpessoais. Nas primeiras aulas, nós falamos do amor, da paz e da alegria. O amor, a paz e a alegria, elas estão voltadas para os nossos sentimentos, a qual nós, conosco mesmo. Mas a benignidade, a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade, ela vem nos relacionamentos interpessoais com as pessoas. O Espírito, ele implanta em nós as qualidades do seu fruto, mas a primeira qualidade a qual Paulo citou foi o amor, que tudo deriva do amor, tudo está linkado com o amor, que é o nosso sentimento, que quando estamos em amor, os outros sentimentos fluem através de nós. E esse que vamos falar agora é o que está relacionado com relacionamento nosso com pessoas. Veremos o significado desses termos à luz das Escrituras e, por fim, a importância da qualidade para a conservação da unidade cristã com essas qualidades do fruto. Definição de humildade: é a qualidade a quem tem consciência de suas limitações e modéstias. Então, quem tem humildade, ela sabe dos seus limites, ela sabe até onde ela pode ir, ela não tem o domínio de si mesma, ela não acha que ela é dona de tudo, que ela pode tudo, ela tem consciência das limitações dela. Uma postura de humildade é colocar Cristo em primeiro lugar em sua vida, colocar também os seus irmãos, aqueles que estão à sua volta, os seus próximos, e, o último, a você mesmo. A humildade, ela é necessária para quem deseja servir a Deus. Está lá em Miqueias 6:8. Pois é uma virtude principal dos santos. Por que ter humildade é imprescindível? Porque Jesus disse: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está lá em Mateus 5:3. Se o próprio Jesus disse que aquele que tem espírito de humildade, esse é o reino dos céus, então é necessário que sejamos humildes. E se nós não estamos conseguindo por nós mesmos, nós temos o Espírito Santo que vem com essa qualidade e implanta em nós, por meio do seu amor, por meio daquilo que o Espírito quer fazer em sua vida, na minha vida e na vida daqueles que estão. Humildade é uma virtude que promove comunhão. Ela é um remédio para prevenir os males e combater a unidade das pessoas da igreja e das pessoas que estão à nossa volta. A humildade é um remédio para que possamos viver bem com o nosso próximo, viver bem com aqueles que estão à nossa volta. Então devemos ser humildes. O escritor de Provérbios, ele fala que a humildade precede a honra. Está lá em Provérbios 15:33 e 18:12. Ele cita isso duas vezes, porque é muito importante, que a Bíblia vem falando que a humildade, ela precede a honra. E se queremos honra, é necessário que primeiro sejamos humildes. Na Bíblia, a humildade aparece muitas vezes em conexão com a mansidão. Essa ligação é tão profunda que a tradução do hebraico original, ela está bem próxima entre humildade e mansidão. Que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus
resiste os soberbos, mas dá graças aos humildes. Está lá em 1 Pedro 5,5. Então nós temos que ter a certeza que Deus, Ele exalta os humildes. Deus, Ele dará a honra aos humildes, mas Ele resiste àquele que é soberbo, àquele que é orgulhoso, àquele que é arrogante, pois a humildade, ela está ao contrário da arrogância, do orgulho, de tudo isso. Então Deus, Ele vai revestir aqueles que são humildes e dar graças aos humildes. Então é necessário que sejamos humildes. A humildade é uma virtude fundamental que faz parte do próprio caráter de Deus. Nós vemos na Bíblia, do seu início ao fim, exaltando a Deus, falando da majestade de Deus, da grandiosidade de Deus, mas um Deus tão grande, tão majestoso, tão exaltado, Ele ainda assim inclina sua cabeça para olhar a sua criação, para olhar a nós. Então Deus é o verdadeiro, Ele é poderoso, mas Ele é humilde, Ele tem caráter de humildade. Então Deus está olhando para nós, Deus está vindo ao nosso encontro. É necessário que sejamos humildes como Deus é conosco. Vamos ver alguns personagens de humildade que encontramos na Bíblia. O primeiro é Abraão, tem Jó, tem Moisés, tem Jeremias, tem Paulo e tantos outros se refletem a humildade na vida deles. Mas o principal personagem, aquele que nós temos que tomar como exemplo, é o próprio Jesus Cristo. Jesus, ele deu exemplo de grande humildade quando ele esteve aqui em meio à terra, como ser humano, como nós. Jesus, ele deu demonstração visível dessa humildade. Ele foi até aqueles que eram rejeitados pela sociedade, aqueles que eram desprezados. Ele se desfez da sua glória e lavou os pés dos seus próprios discípulos para mostrar: eu sou rei, eu sou mestre, mas eu sou humilde. Vocês assim também têm que ser humildes. Jesus, ele não se importou em lavar os pés dos seus discípulos, mas mostrando que ele era humilde. Não importa a sua majestade, o que importa é a humildade que ele demonstrou em meio àqueles que estavam ali à sua volta. Como devemos manter a nossa humildade? Vamos dar 2 tópicos aqui sobre como devemos manter. A humildade é essencial da nossa salvação. Devemos estar preocupados em acrescentar essas qualidades em nossas vidas. Vamos ver 2 sugestões que está na Bíblia. Devemos procurar o melhor nos outros, buscar a servir os outros como Jesus o fez. Está lá em Romanos 12:10, Efésios 4, 2 e 3 também cita, e Filipenses 2, 3 e 4 também vem citando sobre essa humildade. Não devemos pensar que somos mais importantes. Está lá em Lucas 17:10. Cada um deve usar sua capacidade, porém não devemos pensar que somos melhores que os outros. Romanos 12, de 3 a 8. Então são as 2 qualidades, são os 2 tópicos que nós temos aqui, como devemos manter a nossa humildade. É achar que não somos melhores do que ninguém. É achar que nós somos iguais e não somos melhores do que ninguém. Procuramos ser como Cristo foi, humilde. Cristo era melhor do que todos, mas mesmo assim ele não se exaltava nessa bondade, nessa humildade dele. Ele preferia levar a Deus, a humildade de Deus, mostrar que Deus era soberano sobre todas as coisas e manter a sua humildade. Através da sua humildade, Cristo pregou o reino de Deus nessa terra. E assim também devemos pregar o reino de Deus através disso. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele nos exaltará. Então devemos nos humilhar diante do Senhor. Isso está lá em Tiago 4:10. Devemos humilhar, devemos ser humildes com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor, com os próximos, não achando que somos melhores do que ninguém. Agora vamos falar um pouco sobre mansidão. O que é mansidão? É a característica daquele que é brando, pacífico e que possui moderações em suas ações. Esse é a mansidão. É aquele que é brando, aquele que é pacífico.
Ser manso é o oposto de ser agressivo e rude. Essa palavra aparece algumas vezes na Bíblia, mas ela vem muito voltada. Ela está no Antigo Testamento, ela não é citada no seu hebraico original. Ela vem trazendo uma outra tradução um pouco mais requentada sobre isso aí. No Antigo Testamento, a palavra mansidão, ela traduz do hebraico anava. Essa palavra significa inclinar, estar curvado, conceder e principalmente ser submisso e ser despretensioso. Essa é a tradução da palavra mansidão no Antigo Testamento. E ser submisso no Antigo Testamento é estar conectado com a humildade. Como eu disse, uma está linkada na outra. Então, a humildade, a submissão, ela está ligada à humildade. Encontramos muitas citações sobre isso em Salmos, no livro de Salmos. Temos no Salmo 22, temos no Salmo 25, 147, temos em Provérbios também, Provérbios 15, Provérbios 18, Provérbios 22. Então, tem muitos textos do Antigo Testamento que está ligado à mansidão, com a humildade. No Novo Testamento, a palavra mansidão, ela vem citando da palavra, ela vem do grego praotes, que significa ser suave, ser meigo e ser paciente. Ou seja, mansidão está ligada à cortesia, à consideração que temos pelo próximo. Como eu disse, é uma relação interpessoal entre as pessoas. Então, a mansidão está em ser paciente, em ser meigo com aqueles que estão próximos a você. Essa é a palavra que nós temos no Novo Testamento. Estarmos mansos com as pessoas. No Novo Testamento, o relacionamento de submissão está na palavra de Deus. Encontramos isso em Tiago 1:21. Ser submisso a Deus é também ser manso. A verdadeira mansidão, ela não provém da nossa própria natureza humana, pois é difícil nós mantermos a mansidão em algumas circunstâncias. Acabamos perdendo a paciência. Por isso que temos que ter a certeza que essa é uma virtude que vem de Deus por meio do Espírito Santo, a qual é a qualidade do seu fruto que Ele está implantando em nós. Então, nós, na certeza disso, nós temos a certeza de que temos a capacidade de ser manso por meio do Espírito. Por nós mesmos, muitas das vezes, não vamos conseguir. Mas com o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, frutificando através de nós, nós temos a certeza que iremos conseguir ser manso nas horas mais difíceis de nossa vida, nas horas que mais precisamos ser mansos. É o contexto de Gálatas 5. Podemos perceber que a mansidão, juntamente com as outras virtudes do fruto do Espírito, focam principalmente no trato com o próximo e se opõem à inimizade, à discórdia, o ciúme e a ira. Lá em Salmos 4:4 fala que não pequeis quando estiver com ira. Então nós devemos afastar a ira de nós, pois isso é obra da carne. E obra do Espírito é isso que nós estamos vendo aqui. É a mansidão, é a humildade, a longanimidade, é o amor, a alegria, a paz. Então isso tudo é obra do Espírito Santo em nós, a qual Ele está implantando pelo seu fruto, pelo Espírito Santo, a qual Ele nos capacita todos os dias. Existem pessoas que entendem a mansidão equivocadamente, pois ser manso não é ser fraco, é muito pelo contrário, é ser forte nas situações adversas, é controlar a nossa força e usá-la corretamente. Isso é ser manso, não é ser fraco. Se você acha que ser manso é estar fraco, é muito enganado. Você está forte sendo manso, pois você vai usar essa mansidão nos momentos mais difíceis da sua vida, naqueles momentos mais desesperadores que você acha. Se você estiver cheio do Espírito Santo, com o fruto do Espírito trabalhando em você, você vai conseguir manter a calma, manter a paciência, manter a mansidão a qual o Espírito Santo provê através de nós. Então, não pense, meu irmão, que se você ser manso é ser fraco. Não é.
Ser manso é ser forte, é estar bem consigo mesmo, é estar bem diante das coisas a qual nós estamos submetidos. E agora vamos ver sobre a longanimidade. O que é a longanimidade? É o caráter daquele que é tardio em irar-se, ou seja, uma pessoa longânime possui tolerância e capacidade de suportar as adversidades com paciência, firmeza e serenidade. Essa é a longanimidade. Longanimidade é um substantivo feminino, da qual deriva do latim, que se chama longanimitas. Ela deriva dessa palavra. E o significado de longanimidade está bastante relacionado com a paciência e com a temperança. Na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, essa palavra não é muito usada do seu grego, do seu hebraico original. Ela vem, a palavra hebraica significa erek-af, significa longo e comprido. E no grego ela é macrofomia, que significa paciência, tolerância, clemência, constância, perseverança e firmeza. Essa é a tradução de longanimidade. Mas no Antigo Testamento, a longanimidade ela não se traduz do hebraico original, pois ela é usada muitas vezes nas traduções da Bíblia mais atualizadas, como referindo a Deus, na tradução tardio em irar-se. Nós encontramos vários textos no Antigo Testamento referindo-se a Deus, ele sendo tardio em irar-se. Ele está se referindo à longanimidade de Deus, pois Deus é tardio em irar-se, Deus é tardio em ser justo conosco. A longanimidade é uma aplicação totalmente voltada para Deus no Antigo Testamento. Ela é totalmente referindo a Deus e não aos homens, pois ela vem traduzindo, como eu disse, que Deus é tardio em irar-se. Já no Novo Testamento, ela também refere a Deus, mas também aos homens. Ela aparece como uma qualidade de Deus, como o apóstolo Paulo enfatizou, que Deus é paciente com aqueles que é incrédulo. Está lá em Romanos 9:22. Se Deus é paciente com aqueles a qual ainda não crê na sua verdadeira palavra, no seu Filho, não aceitou Jesus como seu único Salvador, por que nós não temos que ser longânimos com essas pessoas? Porque quem convence o homem não somos nós, é o Espírito Santo. A palavra de Deus já nos fala isso, que é o Espírito Santo que convence o homem, não somos nós. Então nós só temos que ir lá, evangelizar da forma que é necessária, que vamos, e temos que ser pacientes com essas pessoas, temos que ser longânimos, porque Deus é longânimo com aqueles que ainda não creem nele. Então nós também não podemos perder essa longanimidade, essa paciência com aqueles que ainda não creem como a gente crê, que é aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro Cristo como nós conhecemos. Paulo também diz que a longanimidade ela é essencial na vida do cristão. É o que eu já disse anteriormente. Ela é essencial em nossas vidas. É necessário que sejamos longânimos. É indispensável para a comunhão entre os irmãos. É indispensável essa comunhão. Está lá em 2 Coríntios 6:6, que nós devemos ser longânimos na comunhão com os irmãos. Nossa longanimidade, ela depende totalmente do Senhor. Ela não depende de nós também, como a mansidão também não depende. Aliás, tudo em nossa vida depende mais de Deus do que de nós mesmos. Porque a nossa carne, muitas das vezes, ela está voltada para as coisas do mundo, para aquilo que não agrada ao Senhor. Então é necessário que andemos em espírito, andemos no Senhor, para que possamos ser longânimos com aqueles que estão próximos, ser paciente com a família, com os amigos, com os irmãos da igreja, com os amigos do trabalho. Então temos que ter. Tiago também utilizou esse conceito de longanimidade quando ele diz que o agricultor espera pacientemente pela sua colheita. Nós também devemos esperar pacientemente pela nossa colheita no reino nos céus, que é aquilo que Tiago está falando. Que o agricultor ele espera pacientemente a sua colheita. Ali ele estava usando um termo figurativo,
a qual o agricultor ia lá, plantava, lançava a semente, depois ele vinha e colhia o fruto daquela semente. Nós também somos assim. Nós vamos lá, lançamos a palavra do Senhor, ela frutifica e colheremos aquilo que nos cabe, aquilo que o Senhor tem reservado para nós lá no reino. Se não colhermos aqui, colheremos lá juntamente com Ele, pois nós devemos aguardar pacientemente essa vinda do Senhor. Esse texto está lá em Tiago 5:7. O apóstolo Paulo também escreveu sobre a longanimidade de Deus, quando ele revela, aliás, o apóstolo Pedro, ele escreveu sobre a longanimidade de Deus lá no tempo de Noé, quando Pedro fala que Deus foi longânimo com aqueles homens da época de Noé, porque Deus falou para Noé construir a arca. Noé levou 110 anos construindo aquela arca, e Deus foi longânimo com aqueles homens, até o dia que ele fechou aquela arca, que aí veio o dilúvio e matou a todos. Nós também não devemos agir como esses homens, nós devemos agir como o próprio Noé fez, ser longânimo no Senhor, fazer a obra, e devemos buscar o Senhor. Deus foi justo, Deus deu tempo, deu prazo para todas aquelas pessoas se arrependerem. Deus não queria salvar só Noé e a família dele, Deus queria salvar a todos, deu tempo para que todos se arrependessem. Hoje também está dando tempo a nós de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, e andarmos juntamente com o seu Espírito, andarmos justamente com Cristo, pelo meio do Espírito Santo. É isso que devemos fazer. É essa longanimidade que temos a certeza que Deus tem. Para todo cristão é primordial entendermos que a longanimidade é um atributo de Deus, e que como nós, como homens, Deus em sua maravilhosa graça, Ele nos deu o direito desse atributo, de ser longânimo, de sermos pacientes, de sermos mansos, de sermos humildes, de sermos bondosos, benignos, de termos amor verdadeiro, como vimos que o amor verdadeiro é o amor ágape. Nós temos condições de amar com esse amor, pois os apóstolos, eles amaram Cristo com esse amor, depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Então nós também temos condições, porque somos homens como aqueles homens. Então nós temos condições de ser longânimo como Deus é longânimo, pois temos um Espírito Santo de Deus que habita em nós, que trabalha em nós todos os dias. Devemos orar e pedir ao Senhor para termos essa longanimidade em nossas vidas, para sermos como Cristo foi nessa terra, como Cristo. Claro que não vamos ser Cristo nessa terra, pois nós não temos essa capacidade, mas podemos ser semelhantes a Ele, podemos levar essa semelhança a Cristo, devemos ser semelhantes a Cristo. Para concluirmos, a humildade, a mansidão e a longanimidade em amor é necessária a todo cristão. Diante das adversidades, das situações em que somos submetidos, como também nos torna capazes de suportar e agir pacientemente e conservar a humildade, evitando as divisões cristãs. Como eu disse lá em cima, a unidade cristã, a unidade das pessoas, daqueles que estão à nossa volta, da igreja, de todos aqueles que estão ao nosso redor, estão ligadas a esse amor, a qual é a primeira qualidade do fruto, a qual todos os outros estão enraizados nesse amor, a qual nós temos a capacidade de nos levar essa longanimidade, essa humildade, essa mansidão para as pessoas que estão ao nosso redor. Você conhece a Cristo. Falamos um pouco mais sobre as virtudes do Espírito nessa aula. Na próxima aula vamos falar da última virtude, que é o domínio próprio, que eu acho que é um dos mais difíceis de nós, como homens, cumprirmos, mas vamos estar falando isso na próxima aula. A aula hoje foi uma aula mais curta, pois não estou aqui com os nossos irmãos, para não ficar muito cansativo. Aí preferimos reduzir o tempo da aula e falarmos um pouco mais juntamente quando eles estivermos aqui conosco, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês,
que vocês possam estar buscando essas qualidades do Espírito Santo e possam estar deixando o Espírito Santo fluir através de vocês nessa humildade, na mansidão e na longanimidade. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.